Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa série Diagnósticos Obrigatórios em Radiologia. Nós já falamos de alguns outros diagnósticos importantes na nossa especialidade e agora nós vamos falar de mais um deles em que o radiologista participa de forma decisiva na definição da conduta em um paciente na emergência. Se trata aqui da torção testicular, ou mais propriamente a torção do cordão vasculoespermático, torção de testículo. A torção do testículo constitui uma das principais causas do chamado escroto agudo em crianças e em adolescentes. Essa é a faixa etária mais comum, até os 18, 20 anos, e é uma emergência cirúrgica. Por quê? Porque o atraso no diagnóstico pode levar a danos graves ao paciente, incluindo a inviabilidade do testículo, ou seja, a necessidade de orquiectomia, de retirada do testículo. Isso porque, depois de um certo tempo de torção do cordão, a evolução dessa lesão pode ser irreversível. O quadro clínico, em geral, é de início súbito, como a gente vai ver, e logo em seguida deve-se solicitar o exame de escolha, que é a ultrassonografia da bolsa escrotal, e nós veremos nesse vídeo justamente quais são os achados típicos da torção testicular e como diferenciar de outras causas de escroto agudo, a principal delas, a orquiepididimite. Então aproveite para deixar o seu like, deixar a sua inscrição, fazer a sua inscrição no nosso canal e acompanhar também os próximos vídeos, você conferir a ativação no sininho para ficar sabendo dos próximos vídeos que a gente vai comentar. Então vamos lá para o nosso vídeo. Então vamos lá, vamos começar esse importantíssimo diagnóstico em pediatria, em medicina, em urologia, que é a torção testicular, muito mais comum em adolescentes e, como nós já falamos, o diagnóstico precoce é essencial para o salvamento desse testículo. Só para você ter uma ideia, cerca de 80% até 100% dos testículos são salvos se você der esse diagnóstico em até 6 horas. Se você espera mais de 6 horas, entre 6 e 12 horas, se fala já em 70% e não 100% de salvamento. E após 12, 24 horas, a taxa vai caindo progressivamente até 20% de possibilidades de salvamento do testículo. Por exemplo, se diz que após 24 horas do início da dor, a percentagem de salvamento testicular é praticamente insignificante naqueles casos de torção completa. Okay? Então, é justamente isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Vou fazer uma introdução um pouco para a gente entender a anatomia, tanto a anatomia do Atlas como a anatomia ultrassonográfica, e logo depois a gente parte para os achados de imagem. Vamos começar fazendo uma revisão bem rápida da anatomia da bolsa escrotal, anatomia básica, para que a gente entenda depois como fazer a abordagem pela ultrassonografia. Então você tem aqui a M-bolsa escrotal direita, essa é a M-bolsa escrotal direita, e aqui você tem de fora para dentro a pele, a túnica dartos, e aí você chega na cavidade escrotal, na cavidade da bolsa escrotal, onde você vê o testículo, o epidídimo, a cabeça do epidídimo é aqui a cauda do epidídimo, e a cauda do epidídimo se continuando com o ducto deferente. Então está aqui o ducto deferente. O ducto deferente vem junto com o cordão espermático e com os vasos que irrigam e drenam o testículo ali no canal inguinal. Então aqui você tem um cordão que é o cordão vásculo espermático, ok? Então aqui mais uma vez o testículo direito, você tem a cabeça do epidídimo, a cauda do epidídimo, se continuando com o ducto deferente, e aqui o testículo recoberto aqui, na verdade, uma camada externa que é a túnica albugínea, e logo aqui no interior você vê uma rede de ductos
seminíferos que vai se confluir para a chamada rede testes. Pois bem, o epidídimo e a rede testes, nesse caso aqui do testículo direito, está localizada posterolateralmente. Então, a conformação é essa, o testículo é mais longitudinalizado, né? Tem esse aspecto longitudinal, com a rede testes e com o epidídimo voltados para o lateral. Por que eu estou falando isso? Porque um dos sinais que nós vemos na torção testicular é a horizontalização do testículo, né? A perda de conformação habitual do testículo. Então guardem isso primeiramente, ok? Voltando então para o nosso esquema anterior, eu queria mostrar agora a vocês essa camada aqui da túnica vaginalis, chamada túnica vaginalis, que recobre o testículo apenas no seu aspecto anterior. Então, a túnica vaginalis tem dois folhetos, folheto parietal e folheto visceral. Entre eles você pode ter acúmulo de líquido, que seria a hidrocele, mas essa túnica ela não reveste, na maioria dos indivíduos, ela não reveste o epidídimo, nem o cordão espermático, nem esse aspecto posterior dos testículos, de modo que o epidídimo, a cauda do epidídimo, o cordão vasculo-espermáticos estão fixos aqui na parede escrotal, da bolsa escrotal. Okay? Isso é o normal. Quando você tem essa túnica vaginalis recobrindo também o aspecto posterior do testículo e o cordão vasculo-espermático, você tem a chamada deformidade em badalo de sino, que é o que nós vamos mostrar para vocês. Então vejam, por exemplo, mais uma vez o testículo direito, cabeça do epidídimo, cauda do epidídimo, cordão vasculo-espermático. Aqui anteriormente você tem a túnica vaginalis, que não recobre a porção posterolateral do testículo. Já nessa outra situação, você tem a deformidade do badalo de sino, que nós comentamos. Então aqui, tanto o aspecto anterior como posterior do testículo e, incluindo parte aqui do cordão vasculo-espermático, são recobertos pela túnica vaginalis. Isso confere uma mobilidade ao cordão vasculo-espermático e permite que haja uma torção. Nesse caso, preste atenção que mesmo sem haver a torção, você já não tem aquela conformação habitual do testículo normal. Você já tem um testículo horizontalizado, né, com perda daquele aspecto verticalizado. E se você for fazer aqui uma ultrassonografia, como nós mostraremos, vocês não vão ver mais o epidídimo e a rede testes no aspecto posterolateral da imagem, e sim no aspecto medial. E aqui do lado nós já temos a situação da torção testicular, né, em que o cordão vasculo-espermático já deu várias voltas em torno de si mesmo, e isso é o que nós vamos comentar daqui para frente. Antes da gente partir para falar já do ultrassom, só lembrar da vascularização do testículo. O testículo é irrigado pela artéria testicular, uma de cada lado, né? Ambas as artérias testiculares vêm direto da aorta, um pouco abaixo da emergência das artérias renais. Então você tem a artéria testicular esquerda e a artéria testicular direita. Essas artérias testiculares vão passar lá pelo canal inguinal juntamente com o cordão vasculo-espermático. Então, no momento da torção, você tem a possibilidade, principalmente naquela torção que dá várias voltas, de comprimir a artéria testicular, né? Esse é o grande problema da torção. Você tem outras artérias que também vão ali pelo cordão vasculo-espermático, que irrigam não propriamente o testículo, mas que irrigam o próprio ducto deferente e a parede do escroto, né, da região escrotal, a artéria cremastérica, por exemplo. E em relação às veias, você tem as veias de drenagem do testículo, chamadas veias do plexo pampiniforme. Essas veias vão drenar para a veia renal esquerda, no caso
do lado esquerdo, né? Então drenam para a veia renal esquerda, e do lado direito drenam direto para a veia cava inferior. Isso explica, por exemplo, por que é mais comum a varicocele do lado esquerdo e não do lado direito. Porque essa drenagem aqui ela é um pouco mais deficitária do lado esquerdo, digamos assim. Mas o que importa para a gente não é a varicocele agora. O que importa para a gente é que as veias também passam pelo cordão vascular espermático, também serão retorcidas, e aqui, inclusive, a constricção da veia ela ocorre mais precocemente do que a da artéria. Então guardem pelo menos a artéria testicular e veias do plexo pampiniforme, veias de drenagem, que serão as que nós vamos estudar principalmente no ultrassom. Então vamos falar um pouco sobre a técnica de exame. Como você deve utilizar a ultrassonografia no exame de testículo. Aqui você vai utilizar um transdutor linear, um transdutor de alta frequência, deve ser uma frequência quanto mais alta melhor, porque tem a melhor resolução, mas pelo menos 7, 8, 10 MHz. Tem que ter uma resolução que permita a caracterização das lesões e tem que utilizar o Doppler, né? O Doppler com a maior frequência possível também. O paciente vai ficar numa posição supina e você deve sempre utilizar a imagem em 2 planos. Você vai fazer a imagem no longitudinal e no transversal. E de preferência, comparando numa mesma fotografia, na mesma aquisição de imagem, os 2 testículos, né, no plano transverso. Então faça sempre essa comparação, como está no plano transverso o direito, como está no plano transverso o esquerdo, justamente para evidenciar aquelas alterações de orientação, de conformação do testículo. Avaliar a pele, o subcutâneo, a túnica dartos, para ver se tem algum edema, e sempre otimizar o Doppler colorido e o Doppler pulsado, ou seja, otimizar para que você consiga identificar fluxo baixo. Principalmente, né, em crianças pequenas, você pode ter alguma dificuldade de identificar o fluxo no testículo se você não fizer uma otimização ali com os padrões do PRF e o ganho. Okay? Você vai comparar os 2 testículos sempre, tanto na forma, como na orientação, como na ecogenicidade e como também na vascularização. Você deve ligar o Doppler primeiro, inclusive, no testículo normal, e depois você, ajustando o Doppler nesse testículo normal, passa a avaliar então o testículo alterado, ou suspeito, né? Também deve-se comparar os epidídimos, quanto ao tamanho, quanto à ecogenicidade e quanto à vascularização. Então vamos ver algumas imagens de ultrassonografia normal dos testículos, para a gente ir se familiarizando com a anatomia ultrassonográfica. Aqui você tem o testículo e aqui você tem a túnica da parede escrotal, a túnica dartos, a túnica da bolsa escrotal. Logo abaixo você tem a túnica albugínea, que recobre o testículo. Então a túnica albugínea já faz parte do testículo. Veja que ao redor do testículo você tem um pouco de líquido anecoico que está entre as camadas da túnica vaginalis. Então, se tem líquido é porque está ali na túnica vaginalis. Veja que você não vê líquido aqui no aspecto posterior do testículo, ou seja, não tem líquido recobrindo todo o testículo, né? Esse aí é um caso normal em que a parte posterior do testículo, juntamente com o epidídimo, está fixa à parede da bolsa escrotal, né? E não recoberta pela túnica vaginalis. Aqui você tem uma visão longitudinal do testículo e aqui você tem uma visão transversal do testículo. Sempre fazer isso, né? O testículo normal ele tem cerca de 5 centímetros, 4 a 5 centímetros no sentido longitudinal e 2 a 4 centímetros no sentido anteroposterior. Veja a comparação dos 2 lados, nos 2 testículos. Você tem aqui o testículo direito e o testículo esquerdo. Aqui a ráfia mediana que separa os 2 testículos. É importante fazer uma fotografia como essa para registrar que existe uma simetria, tanto no modo B como
no modo Doppler colorido. Existe uma vascularização normal de ambos os testículos, não existe alteração aqui da túnica dartos, nem espessamento, nem a ráfia mediana, enfim, testículos simétricos normais. Aqui para mostrar o fluxo normal nos testículos ao Doppler. Então você tem aqui no interior do testículo o fluxo ao Doppler colorido. Quando você vai para o espectral, ele tem um fluxo de baixa resistência, esse é o fluxo normal intratesticular, um fluxo com resistência por volta de 0,5, 0,6. No epidídimo, praticamente a mesma coisa, testículos e epidídimos têm fluxo de baixa resistência. Já quando você pega uma artéria cremastérica, por exemplo, uma artéria que vai irrigar a parede do escroto, o fluxo é de alta resistência. Ok? Então vamos agora sim começar a falar propriamente sobre a torção testicular. Utilizaremos os casos desse artigo. E ele já coloca aquela mesma imagem que nós falamos lá atrás, do testículo na sua conformação normal. Esse aqui, no caso, é um testículo esquerdo. Veja o epidídimo e o mediastino testis, o mediastino testicular voltado para posterior e para lateral. Então, esse é o testículo esquerdo normal. Veja que a túnica vaginalis não recobre essa parte posterior do testículo e o folículo espermático. Mas aqui, já nesse outro caso, você tem aquela deformidade conhecida como deformidade em badalo de sino, onde a túnica vaginalis recobre tanto a parte anterior como a parte posterior, né, do testículo. De modo que, por exemplo, se você vir aqui nesse caso uma hidrocele, você vai ver líquido circundando tanto o aspecto anterior do testículo como o aspecto posterior e o epidídimo também. Então, essa é a deformidade em badalo de sino. Essa deformidade predispõe à rotação e à torção, né? Não quer dizer que essa conformação aqui seja necessariamente uma torção. Okay? Mas aqui você tem a torção chamada torção intravaginalis, que é a mais comum, que é a que a gente vai falar aqui nesse artigo. E aí ele já coloca aquela comparação que deve ser feita. Então, primeiro passo, você vai utilizar o transdutor linear, vai obter as imagens transversais e longitudinais, e no momento que você obtiver a imagem transversal, você faz a comparação entre os dois testículos, tanto no modo B como no modo Doppler. O modo Doppler tem que ser ajustado para detectar fluxo de baixa velocidade. Okay? Essa avaliação vai se dar tanto nos testículos como na região inguinal, no canal inguinal, onde está ali o funículo espermático. Nesse caso aqui, era uma criança de 12 anos que mostrava que apresentava um quadro de dor do lado direito e que apresentava aqui, na imagem transversal já, a região do mediastino do testículo, né, mais posteriormente, e tanto do lado direito como do lado esquerdo, o fluxo normal, tanto do lado direito como do lado esquerdo, simétricos. Nesse caso não havia alteração e a dor não era relacionada à torção. Então esse é um caso normal que a gente tem que saber reconhecer, os casos normais. Veja a disposição aqui do testículo no eixo transversal, quando você avalia os dois testículos, aqui a ráfia mediana. Então prestem atenção nesse caso normal. A localização aqui do mediastino do testículo. E aí, no outro caso, veja a diferença. Você tem aquela imagem transversal e veja que do lado direito o testículo não tem a mesma conformação, a mesma orientação do que o do lado esquerdo. Do lado esquerdo está normal, com o mediastino aqui atrás, e do lado direito você tem o testículo horizontalizado e com maior eixo aqui no sentido transversal. Então aqui você já tem uma alteração de orientação. Primeiro passo. Depois você vai para o Doppler e vê que existe uma redução do fluxo em relação ao testículo esquerdo. Esse testículo é o testículo doloroso, né? E ele apresenta um baixo fluxo. Então você não vai pensar aqui numa orquite. Na orquite,
aconteceria justamente o contrário, ou seja, um hiperfluxo ao Doppler em comparação com o testículo contralateral. Então, tudo aqui vem nos dizer que se trata de uma provável torção. Você vai confirmar isso obtendo a imagem supratesticular e caminhando para o canal inguinal e vendo se encontra aquela formação enovelada, que é o funículo espermático retorcido, que é o que a gente vai mostrar mais para frente. Então já aguardem a questão da disposição e da comparação, tanto no modo B como no modo Doppler. Veja que a comparação aqui no modo B é importante porque mostra que, apesar desse testículo provavelmente estar torcido, ele não tem alterações significativas na sua textura, de modo que provavelmente ele não está com áreas de necrose. Isso é muito importante se colocar no laudo também. Veja esse outro caso. Aqui você tem a ráfia mediana, o testículo direito e o testículo esquerdo. Paciente com dor testicular à direita súbita, com 12, é um paciente de 14 anos, não, 16 anos, esse aqui era 16 anos, com um quadro de dor súbita testicular à direita. Veja que já na imagem em escala de cinza, você vê a horizontalização, uma obliquação aqui do testículo direito e a conformação normal do testículo esquerdo. Essa é a conformação normal com o mediastino localizado ou lateralmente ou posteriormente. Ele só não pode estar localizado aqui. Ok? Então essa conformação é a conformação normal. E nesse caso aqui não. Você tem uma provável torção. Ele não ligou o Doppler, só para mostrar nesse ponto que já há uma suspeita. Além disso, existe uma hidrocele. Vejam esse outro caso. Paciente de 17 anos de idade, com 5 horas de dor, depois de um jogo de futebol, começou a sentir dor no testículo direito, esse aqui é o testículo direito, e foi feita essa ultrassonografia. Veja que, se eu digo a vocês que esse é o testículo direito, eu já posso afirmar que esse testículo tem uma orientação anômala, né? No mínimo isso. Por quê? Porque o mediastino do testículo deveria estar localizado aqui ou aqui. Como ele está localizado medialmente, ele está rodado. Primeiro ponto. Aqui não ligou o Doppler ainda, mas a gente já vê o epidídimo aumentado de volume e adjacente ao epidídimo uma formação, que ele chama de, que você pode até descrever como ele fala lá no artigo, uma formação pseudotumoral enovelada, adjacente ao testículo e ao epidídimo. Então aqui, mesmo no modo B, a gente já começa a suspeitar de uma torção. Todos esses achados são favoráveis a uma torção. Qual é o grande diagnóstico diferencial de torção testicular que vai chegar para vocês? A epididimite ou a orquiepididimite, ou seja, um processo infeccioso, que também é relativamente comum em adolescentes. Você vai fazer essa distinção muito baseada no modo B e no Doppler. Por quê? Na epididimite, na orquiepididimite, existe um hiperfluxo naquele testículo e naquele epidídimo acometido em relação ao contralateral. É exatamente o contrário do que acontece aqui na torção. Veja que foi feita então a avaliação com Doppler, e aqui você tem aquela formação supratesticular ou justatesticular enovelada, pseudotumoral, que se fosse o epidídimo espessado, que confunde realmente, mas se fosse o epidídimo espessado, você esperaria um hiperfluxo quando ligasse o Doppler. E acontece justamente o contrário. Existem algumas áreas de fluxo, mas existe uma ausência de fluxo na maior parte dessa formação. Então, sugere que se trata de uma torção testicular. Esse é o aspecto talvez mais comum de imagem da torção testicular. Agora nós mostraremos que existem outras situações em que o fluxo está presente e que a gente também tem que saber reconhecer. É importante você lembrar que a torção ela pode ser completa quando ela dá várias voltas em torno do mesmo eixo, quando o funículo dá várias voltas em torno do mesmo eixo, ou pode ser uma torção parcial e ainda uma torção intermitente, ou seja, aquela torção que se efetiva em um determinado momento e depois volta ao normal. Isso acontece. Por isso que a presença de fluxo no testículo, inclusive fluxo normal, não exclui a possibilidade de torção por conta de se tratar de uma torção intermitente. Então veja essa outra manifestação possível de
uma torção? É aquele enovelado supratesticular, ali na região inguinal e na bolsa escrotal, aquele enovelado paratesticular, apresentando um fluxo em redemoinho. Esse fluxo em redemoinho reflete justamente as voltas aqui dos vasos junto com o funículo espermático. Então esse fluxo em redemoinho pode aparecer e também é um sinal sugestivo de torção testicular. Ok? Esse era um caso de torção, veja aqui no modo B e aqui no modo Doppler, ele utilizou aqui o Power Doppler, que é mais sensível para fluxo de menor velocidade. Seria o interessante de você usar. Nesse caso aqui existia uma torção de 360 graus, confirmada na cirurgia. Ok? Aqui, um outro caso, já uma criança de 13 anos de idade. Esse aqui tinha 12 anos, esse aqui tem 13 anos de idade, com dor do lado esquerdo, com 24 horas já de dor. E mostrava na imagem em modo B essa formação pseudotumoral, enovelada, paratesticular. Quando ele vai para o Doppler, existe uma certa simetria, né? No lado esquerdo e do lado direito existe um fluxo preservado. Veja como é interessante esse caso, para mostrar que a presença de fluxo não exclui a torção. Você tem o enovelado de vasos, tem o quadro de dor, não tem o hiperfluxo, que sugeriria aqui uma epididimite, não ocorre, então não deve ser epididimite. O fluxo é normal, mas tudo leva ainda a crer que se trata de uma torção, porém uma torção intermitente. Era exatamente o caso, uma torção intermitente. Então, distorceu um pouco, o fluxo continua preservado aqui no testículo. Se fosse uma torção completa, com 24 horas, certamente você já veria aqui alterações significativas do fluxo, alterações inclusive do parênquima. Veja esse caso. Criança, adolescente com 12 anos, acordou com um quadro súbito de dor e na ultrassonografia apareceu o epidídimo, aqui adjacente ao testículo, o epidídimo e uma formação enovelada junto ao testículo. Você poderia aqui confundir com a epididimite, mas quando você liga o Doppler, você vê que não existe hiperfluxo. No epididimite você esperaria um hiperfluxo nessa região. E é justamente o contrário do que acontece aqui. Então o aumento do epidídimo pode acontecer na torção, acontece, mas não com hiperfluxo. Então vejam esse caso. Nós falamos tanto de orquite e epididimite. Vamos mostrar um caso aqui para vocês saberem diferenciar essa situação que também é muito frequente na prática. Vocês, quando receberem o exame de suspeita de torção, na maioria das vezes o médico vai estar em dúvida nessas duas situações. Ou é uma infecção ou é uma torção. E é uma criança de 9 anos de idade, com dor do testículo à esquerda. Você faz a ultrassonografia, aparece aqui o testículo direito bonitinho, normal, com fluxo preservado. Quando você vai para o testículo esquerdo, você vê o testículo também com tamanho normal. Ao redor ali do testículo já aparece a cauda do epidídimo espessado, alguma quantidade de líquido ali ao redor, líquido inclusive mais espesso aqui. E você nota que, ao invés de haver uma redução de fluxo ao Doppler, existe o contrário, um aumento do fluxo ao Doppler, tanto no testículo como nas regiões adjacentes e no epidídimo. Então, nesse caso, aqui sim, se trata de uma epididimite, uma orquiepididimite do lado esquerdo, um processo inflamatório. Além de você não ver aquela formação enovelada, pseudotumoral, mas o que chama mais atenção ainda, mesmo que você confundisse isso aqui com aquela formação, é que se trata do epidídimo espessado com hiperfluxo ao Doppler. Então tem que ter bastante cuidado. Guardem esses diagnósticos diferenciais. Orquiepididimite e a epididimite. Vejam esse caso aqui só para mostrar para vocês a hidrocele num paciente com a malformação em badalo de sino. Lembra que eu falei que na malformação em badalo de sino, você tem, no caso de hidrocele, o líquido circundando todo o testículo. Isso não é normal. Além do testículo que está horizontalizado, ele tem
o líquido circundando todo o testículo. Isso significa que existe uma malformação em badalo de sino, mesmo que não haja torção, ok? Veja esse caso aqui, era uma torção, foi confirmado, mas aqui não está mostrando o ponto da torção, nem a avaliação ao Doppler, só para enfatizar essa questão do líquido circundando o testículo. Agora, nesse caso sim, é interessante. Você tem um paciente de 16 anos, com dor testicular, e já há algum tempo houve uma redução de fluxo que não foi mostrada aqui, mas o objetivo dessa imagem é mostrar já as alterações de textura de um testículo que já está com isquemia, já está sofrendo isquemia há algum tempo. Então veja a diferença do testículo que a gente viu agora há pouco para esse testículo que aparece com essas áreas de heterogeneidade, áreas isquêmicas. Apesar de você não ter uma grande área de isquemia, mas você já tem uma textura heterogênea. Ok? Isso não quer dizer ainda que esse testículo esteja inviável. Você tem que avaliar com o Doppler e depende do tempo de torção e se a torção foi intermitente ou não. Agora, para finalizar, vamos ver alguns casos mais típicos que evoluem para essa situação de isquemia. Então, esse aqui é um caso em que o paciente tinha uma dor no testículo esquerdo, foi feita uma ultrassonografia inicial, que mostrava já uma redução de fluxo no testículo esquerdo e uma horizontalização nesse testículo, né? No entanto, quem fez o exame ainda considerou a possibilidade de uma epididimite. Okay? Vista aqui essa imagem justa testicular, né, enovelada, se considerou como sendo o epidídimo. Tá? No entanto, a redução desse fluxo no testículo, a horizontalização do testículo, e provavelmente aqui deveria se ligar o Doppler para ver se existe ou não hiperfluxo aqui, todos esses achados em conjunto já sugeriam aqui uma torção. Nesse momento foi feita uma avaliação Doppler, e aqui eu queria chamar a atenção para vocês dessa avaliação do Doppler espectral. A gente já viu lá atrás que o Doppler tem uma baixa resistência nas artérias testiculares, no testículo normal, e nesse caso estava exatamente assim, uma artéria testicular com o fluxo preservado, de baixa resistência. Isso no exame inicial. O que aconteceu? Foi dado alta ao paciente com uma observação, né? E 3 semanas depois, o paciente volta com um novo episódio de dor, provavelmente estava tendo uma torção intermitente, e aí faz uma ultrassonografia que já mostra o testículo esquerdo, aquele mesmo que estava dolorido anteriormente, mostra esse testículo com áreas de hipoatenuação, que provavelmente já são isquêmicas, com algum fluxo, sim, dentro do testículo, mas com fluxo de alta resistência. Esse fluxo de alta resistência já é um fluxo relacionado à isquemia. Okay? A área de isquemia aqui mostrada numa maior perspectiva. Então aqui, uma área de infarto pós-torção. Uma área de infarto pós-torção. Foi feita a cirurgia nesse caso, ele fala que houve uma orquipexia bilateral, já que essas malformações em badalo de sino, em geral, são bilaterais, na maioria das vezes. E para completar esse outro caso, um jovem de 13 anos, com já 8 horas de dor do lado direito, aparece aqui o testículo direito horizontalizado. Esse aqui é um artefato, que você está vendo aqui atrás, essa linha é um artefato, mas o testículo está homogêneo, com a redução do fluxo à direita e com esse aspecto horizontalizado. O testículo esquerdo também tem uma orientação, né? Veja aqui embaixo, o testículo esquerdo com a orientação do mediastino medialmente, então existe uma malformação em badalo de sino, mas esse testículo direito, ele está torcido. Olha a orientação dele, ok? No Doppler, o fluxo estava preservado, e isso é muito importante para mostrar que o fluxo pode sim estar presente e pode sim ser de baixa resistência, como a gente viu no caso anterior, e como a gente está vendo agora, a ausência de fluxo nem sempre vai ser
vista nem o fluxo de alta resistência nessa fase inicial, né? Tanto por uma torção ainda recente, como por uma torção intermitente. Então você tem que prestar atenção nesses outros achados. Ele nem colocou aqui o achado da formação pseudotumoral paratesticular, que é muito frequente, quase sempre você encontra. Okay? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. É um diagnóstico muito importante, muito frequente na prática clínica do ultrassonografista, do radiologista que dá plantão, e você não pode deixar de prestar atenção nesses detalhes para fazer o diagnóstico correto, diferencial entre torção testicular e processo inflamatório infeccioso, principalmente. Então é isso, pessoal. Essa foi uma aula mais extensa um pouco, porque a gente precisa falar de alguns detalhes da anatomia, do Doppler, e é preciso entender essa parte teórica antes de analisar esses casos que nós colocamos. Se você ficou com alguma dúvida, volte, faça suas anotações, pesquise em outros artigos e principalmente acompanhe esses exames na urgência para que você ganhe experiência e saiba fazer essa distinção que é tão importante. Aproveito para deixar seu comentário sobre algum diagnóstico que você quer que a gente revise e se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esses vídeos com outros residentes. Um abraço a todos e até nosso próximo diagnóstico obrigatório.